E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Estão legal? Então vamos continuar aqui com nossas aulas. Então a gente está começando uns tópicos um pouquinho diferentes, né? Então a gente seguiu aí, estamos vendo alguns projetos, algumas aulas e conceitos sobre .NET e a gente vai ver um pouquinho também de Java, tá? Porque eles também ali estão juntinhos ali, a parte de orientação a objeto, então provavelmente aí você vai ter que fazer alguma coisa em Java aí no futuro, talvez dependendo começar uma carreira em Java, então a gente consegue ver alguns conceitos aqui legais, tá? Bom, na última aula a gente viu o Eclipse basicamente, executamos uma aplicação simples, criamos aí algumas variáveis, tá? Então, alguns conceitos são bem parecidos, tá? Do .NET, porque a base é a orientação a objetos, tá? Então é independente da linguagem, tá? Esse conhecimento. Então, vamos lá, deixa eu ver qual que é o projeto que eu tô aqui. Tá. É esse. Então a gente vai ver um pouquinho hoje sobre classes, tá? A classe, então, basicamente é a base, então, onde você vai programar, onde seu código vai ficar. E então, quando a gente criou o nosso primeiro projetinho aqui, ó, a gente usou uma classe, tá vendo? Essa classe teste simples. Então, primeira coisa, o que é uma classe, né? Então, uma classe é uma forma que a gente usa para programar e eu uso ela para representar alguma coisa do mundo real, tá? Esse alguma coisa a gente chama de objeto, tá? Então, por exemplo, eu tenho usuários, eu tenho contatos, eu tenho conta de banco, a conta corrente, eu posso ter, sei lá, eu posso estar vendo na aplicação servidores. Então, tudo isso é uma entidade, ele representa alguma coisa, um objeto, que a gente chama de objeto do mundo real. Tá certo? Então, as classes servem para quê? Para programar esses objetos. Então, eu vou remeter aquele. Remeter uma palavra difícil, eu vou repetir um conceito, não sei se você já viu na aula de .NET, se você não viu, não tem problema. É assim: tem dois exemplos para simplificar o entendimento de classe. Quando a gente começa a estudar orientação a objeto, eu lembro que o pessoal tinha muita dificuldade para assimilar as coisas lá nos cursos, quando eu fiz o curso de RIS, curso de sistemas. Então, uma forma simples de você entender é que a classe, se você pensar em casas, um apartamento, vamos pegar um exemplo de apartamento. Você tem geralmente uma planta lá que um engenheiro, arquiteto, eles desenvolvem, e baseado naquela planta você consegue criar vários apartamentos, várias casas que ela tem a mesma ideia do que foi desenhado na planta. Vai ter o mesmo tamanho, vai ter o mesmo lá, modelo de disposição dos cômodos, e você vai ter cada casa ela é única. Cada um vai lá, mobília da forma que ela achar melhor, ele vai organizar as coisas na sua casa, os móveis lá, vai definir o que vai ser o quarto de uma forma distinta, mas o modelo, o template usado foi aquela planta. E a partir de uma planta, você consegue criar N apartamentos, N casas, 10, 20, 30. E a ideia da classe é a mesma, você montar um código que vai representar um objeto no mundo real e a partir dele você vai poder criar vários objetos dessa classe. Então, se você tiver, por exemplo, uma classe para representar pessoas, então você pode, a partir de uma classe, programar uma vez e com ela você consegue ter diversas pessoas, diversos usuários, tá? A ideia é essa. Um segundo exemplo mais simples é, se você pensar quando você vai fazer um bolo lá, quando você está fazendo, sua mãe está fazendo lá um bolo, e você tem a forma lá. Então, a forma você usa para moldar o seu bolo. Então, você pode fazer um bolo de chocolate, um bolo de fubá, um bolo de cenoura, muito bom, por sinal. E a forma ela vai ser a mesma. Só que a partir dessa forma, você consegue definir um padrão, um modelo, um layout para poder criar diferentes bolos com recheio, sem recheio, cobertura, enfim. Então a classe, a ideia é justamente essa, tá? Ela vai servir como um molde para a gente poder criar diversos objetos. E esses objetos são as representações de fato, tá? Dos bolos, dos usuários, das casas, e a gente vai ver isso na sequência. Então, beleza, chega de falar e bora programar agora, hein? Vamos lá. Então, a gente tem aqui no nosso projeto, a gente vai usar esse mesmo, tá? Exemplo joia.
Mas se você não tiver um projetinho aí, você pode criar um novo, tá? Então você vai vir aqui, ó, arquivo, novo, o Java Project, tá? Eu apanho um pouquinho dos menus do Eclipse aqui, ó, mas ele vai usar a setinha do mouse, ó. Java Project, tá? Aí você dá um nome para ele, cria. E ele tem essa pastinha src que vem de source font, onde fica o código fonte da nossa aplicação, tá bom? Eu tenho os pacotes, por enquanto a gente não vai segmentar muito, a gente não vai organizar muito em pacotes, porque o nosso projeto tá bem simplesinho no começo, tá? É mais para entender a sintaxe, a forma que o Eclipse trabalha, tá? Então, nesse pacote que a gente já tem mesmo, agenda, ou se você não tiver, pode clicar aqui no source. Vamos fazer aqui a partir do source para padronizar, tá? Você clica com o botão direito e a gente vai pedir para ele criar uma nova classe. Aqui, ó, nova classe. E a gente vai dar um nome para essa classe, tá? Eu tenho diversas opções aqui, mas por enquanto se preocupa com o nome da classe, tá? Então, uma coisa que é legal a gente ver, quando eu vou criar classe, ó, eu coloquei um azinho minúsculo e ele aparece para mim um alerta, ó. Eles falam que não encorajam utilizar uma classe com um nome começando por minúsculo, então ela tem que ser maiúsculo. Então vamos criar uma classe chamada contato, tá? Um exemplo que a gente já usou bastante aí. E aí ele não aparece nenhum problema aqui pra gente, ó, tá vendo? Começando com maiúsculo, ele permite que eu faça isso. Então esse source folder é onde ele vai criar para mim a classe. Package é o nome do meu pacote, então eu posso criar pacotes, tá, no meu projeto. E a ideia do pacote é a mesma ideia que eu tenho no .NET de namespaces. Então eu organizo meu código em diversas partes, tá? Eu vou fatiando ele, organizando em pacotes. E tem o pessoal usa uma convenção de usar o endereço assim da empresa, né? Tipo BR com invertido, né? Aí você tem o nome da empresa, o nome da aplicação que você vai implementar. Se você não informar nada, ele vai criar direto no source aqui, tá? A gente vai deixar sem, mas ele fala, tá vendo? Ó, é recomendado que você crie um pacote para você colocar o seu código. Então vou fazer um aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, BR com, tá? Eu vou chamar aqui de ó, projeto joia, vou chamar aqui ó, de classes, tá bom? E aí tem o nome da minha classe. Aí eu tenho alguns modificadores, ó, que é o que eu posso deixar ele como público ou como package, que o package que ele fica visível apenas dentro do seu pacote, mas depois a gente vai ver com detalhe, tá? Visibilidade. Aí ele tem aqui a superclasse, que sempre herda de object. E eu tenho algumas outras opções aqui que a gente não vai usar por enquanto, tá? Vou então basicamente colocar um nome aqui, contato, e o nome do meu pacotinho. Então pode clicar em Finish. E ele gera pra gente aqui o pacote e a classe, tá? Ó. Beleza. Então tem a minha classe aqui, contato. E nela eu consigo definir então os modelos que eu vou ter de atributos, de informações para os meus objetos, contato. Então, para criar um contato ele geralmente tem um nome, certo? Então, a gente vai ter aqui, a gente vai criar, a gente vai usar public por enquanto, tá? Então, a gente vai ter uma string chamada nome. No Java, o string a gente usa em maiúsculo, tá? Então, tem que se atentar a isso. Boa. Então, a gente vai ter um nome, a gente vai ter um e-mail e a gente também vai ter um telefone, tá? Do nosso contato. Vai ser simplesinho. Nome, e-mail e telefone. Opa, meu string ficou maluco aqui, tá com G a mais. Então, isso que eu estou criando aqui ó, são os meus atributos, tá? Minhas propriedades. Por enquanto eu estou deixando como público, mas essa não é a melhor forma de eu trabalhar. Tá com as classes, mais para frente a gente vê isso, mas por hora isso é o suficiente pra gente. Beleza? Então aqui está a representação de uma classe. Eu tenho uma classe contato que é a representação de contatos, tá? E como é que eu testo isso aqui? Vamos criar uma classe, outra aqui dentro desse classes. New class. Eu vou chamar aqui teste contato. E como eu cliquei com o botão direito dentro do pacote, ele automaticamente já
direciona para mim esse package, tá? Boa. Então clique em Finish. Então ele vai gerar para a gente aqui o teste contato. E aqui a gente vai colocar o nosso método main. Então você pode digitar na mão mesmo, tudo aí o public, static, void main. Você tem os string args lá como os argumentos do método. Mas se você digitar main no Eclipse e dar um Ctrl espaço, ele vai carregar algumas opções pra gente, ó. E a primeira ele já criou o método main, tá? Ctrl espaço, então digita um enter e ele cria pra gente, ó. Bem mais fácil, né? Então vamos escrever aqui na tela. Então eu posso digitar um sysout, dou um Ctrl espaço, ele também completa para mim. Ou então você pode digitar systemout.println. Então vamos colocar aqui um textinho aqui, ó. Exemplo com classes. Beleza. E agora vamos criar nossa classe contato aqui. Na verdade a classe está criada, né? Vamos criar objetos para essa classe contato. Então eu crio aqui, definindo o tipo de dado contato. Defino o nome do objeto que eu estou colocando como contato e a gente instancia, tá? Isso aqui, ó. Opa, contato. Então aqui nessa linha eu estou fazendo duas coisas. Eu estou criando, é como se fosse criar uma variável. Eu estou criando um objeto do tipo contato, tá? Então isso aqui tem que ser o tipo certinho. Agora aqui esse nome poderia ser, ó, banana, batata, laranja. Tá, poderia ser qualquer coisa, mas a gente vai colocar algo que faça sentido. Pode ser contato 1, contato 2, chega como contato 1. Beleza? Então, essa primeira parte é a declaração da variável. Meu objeto, eu poderia fazer ela apenas assim, ó. Que aqui ele vai falar que aqui tem contato do vai dar erro, né? Mas eu defino basicamente o tipo e o nome do meu objeto. Beleza. Feito isso, eu vou ter aqui meu contato 1. Eu preciso fazer uma coisa que eu chamo de instanciar. O instanciar, ou a instância, é quando eu aloco um local na memória para de fato criar esse objeto. Porque aqui eu só falei, ó, vou ter uma variável aí, mas eu não instanciei ele. Nessa linha, o meu contato 1 ele fica com um tipo que eu chamo de nulo. Ele está nulo, ele não foi criado ainda de fato. Ele só é criado quando eu instancio usando essa palavrinha-chave new. Ela faz com que eu crie de fato um objeto, tá? Então são essas duas linhas e o pessoal usa muito desse jeito aqui, tá? Porque assim na mesma linha eu já declaro e instancio meu objeto, ok? E como é que eu atribuo os valores para ele? Que a gente definiu lá, né? Eu tenho também um atalho importante, Ctrl F6. Eu consigo alternar entre as abas, tá? Do Eclipse Ctrl F6. Então eu vou lá para main, para minha contato. Ou então você pode usar o mouse também aqui, tá? Mas evitar usando. É bom você evitar de usar sempre o mouse para não te dar tendinite aí, né? Então use bastante atalhos do teclado que é bem legal, é bem válido, tá? Legal, boa. Que mais? Então a gente tem o nome, e-mail e telefone. Vamos definir isso para o nosso objeto, né? O contato 1. Então, contato 1. Então tem aqui nome. E eu defino o nome para ele, tá? Então vai ser o nosso contato André. Vamos colocar mais aqui informações. A gente tem o e-mail. Então eu vou inventar um e-mail aqui, tá? Senão é meu e-mail mesmo. Ok. Nome, e-mail. E aqui eu tenho o telefone. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Beleza. Tá aí. Criamos o nosso primeiro objeto. E aí eu quero mostrar algumas informações na tela, tá? Para mim. Então eu quero que ele pegue o contato 1 e exiba para mim o nome, por exemplo. Tá? Então deixa eu fazer assim, ó. Nome, 2 pontos, um espaço, e aí eu preciso desse mais para concatenar. Acho que a gente fez isso na última aula, né? Deixa eu ver aqui. A gente já expliquei a concatenação, tudo bem, então beleza. Ele serve para juntar, né, o meu texto com o valor da minha variável. Então vamos exibir aqui ó, o nome, o e-mail e o telefone.
Boa. Belezinha. Então, botão direito, peço para ele executar o código. Ó, então, tem que ser dentro do método. Deixa eu ver, não precisa ser dentro da classe. Dentro da classe ele entende, tudo bem. Dentro da classe aqui, então, botão direito, peço para executar a aplicação Java, tá? Ó, run as Java Application. Run as é executar como uma aplicação Java. É porque eu tenho várias formas de executar, tá? Quando eu estiver trabalhando com servidores, com aplicação web, eu consigo configurar o Tomcat ou um outro web server, tá? Para poder executar a aplicação. Eu tenho Spring também, Spring Boot, a gente vai ver nas aulas aí, daqui a algumas aulas, também é uma forma de desenvolver que eu tenho como inicializar a aplicação usando Spring, mas por enquanto a gente está usando Java puro, tá? E ele escreveu pra gente, ó, exemplo com classes apareceu aqui e deu certo a criação do nosso objeto. Bacana? Então, uma vez que eu criei uma classe, agora eu consigo criar mais objetos a partir dela, tá? Ó. Então, a partir da própria classe contato, eu quero criar um contato 2. Então, apenas altero aqui, ó. Então, coloco o nome aqui do meu contato, Maria, e-mail Maria, Gmail, e esse telefone é 9876 5432. Beleza? Vamos copiar essa parte aqui do sysout das mensagens. E aqui a gente vai exibir essas informações, tá? Beleza. Vamos pedir para executar. Vamos ver se ele aparece a informação dos dois. Só vou fazer uma coisinha antes. Eu vou colocar uma quebra de linha aqui, ó. Vou colocar mais uma mensagem na tela. E eu vou colocar um /n. Significa quebra de linha, só para não ficar tudo amontoado aqui os dois objetos, tá? Vamos até colocar uma quebra de linha depois do título da aplicação. Ó, exemplo com classes. Esse texto inicial, né? Esse /n é o que faz quebrar a linha, tá? Botão direito, run as Java Application e... Tá lá, ó. Exemplo com classes, criou nosso primeiro objeto e depois é o segundo. Beleza? Então, o básico de classe é isso, tá? Que mais que a gente pode ver ainda nessa aula? A forma de você criar suas variáveis, dependendo da versão do Java, a gente não viu isso na última aula, tá bom? O Java vai lançando diversas versões, né? Então ficou muito tempo no Java 8, mas depois surgiu, a gente tem acho que Java 11, 15, 16, assim vai. A partir do Java 11, você consegue trabalhar na hora de criar as variáveis, a gente vai criar mais um contato, de um jeito que a gente já usava no .NET, simplificado, que é usando esse var. Esse var é uma outra forma de você criar uma variável. Então, criar uma variável contato, e aí você define o tipo e o contato. E a mesma ideia do .NET, porque assim, aqui eu já estou tipando o dado, então ele cria uma variável para mim e ele descobre o tipo através desse new aqui, ó, contato, tá? Ou através do valor que eu recebo, que eu passo para o objeto. Beleza? Então, da mesma forma, eu consigo aqui, ó, atribuir os valores para esse objeto tranquilamente, tá? Ele entende, ó, o nome, e-mail do telefone. Então, vou colocar aqui José. Vou colocar o número aqui. 36, sei lá, vou inventar um número aqui, tá bom? E depois a gente exibe as informações. Eu vou pedir para ele printar na tela, na console, na verdade, só para a gente ver se ele funcionou esse contato criando desta forma, tá? Runas, Java Application. E tá, ó, criou pra gente também, né? Só que eu não alterei o nome, né? Do objeto, ele repetiu Maria 2 vezes, ó. Boa. Ó, preciso colocar aqui, ó, contato 3, né? Então vamos acertar aqui, ó. 3, 3 e 3. Eu consigo limpar a console clicando nesse xizinho, tá? Então vamos lá. Java Application.
E aí faltou só uma quebra de linha, né? Vou colocar uma quebra de linha aqui depois de informações de contato. Rodar de novo só para ficar mais bonitinho. Então ele criou aqui André, contato Maria e contato José. Ó. Funciona dessa forma. Beleza? Então, básico sobre classe vai ser esse aqui e a gente segue na próxima aula aprofundando um pouquinho mais, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode colocar no comentário aí. Qualquer crítica, sugestões são bem-vindas, tá? Então, muito obrigado por ter visto. Dá um joinha e até mais, pessoal. Tchau, tchau.